brasileira é muito apreciada ao redor do mundo. E um dos movimentos da arte brasileira mais apreciados é o movimento modernista. Vamos falar um pouquinho sobre a pintura modernista. A arte modernista brasileira é um movimento artístico aí que vai tomar lugar a partir da primeira metade do século XX, ali por volta de 1920, vai se estender durante a maior parte desse século. É um movimento artístico que buscava criar uma linguagem artística nacional e trazendo elementos aí que eram diferentes daquele da arte mais tradicional, que em geral era uma imitação de algum estilo europeu. Então você vai ter diversos elementos de vanguarda, né? Uma arte que se quer vanguardista, ela quer nacionalista, ela quer criar uma linguagem mais voltada para o tropical, para essa questão das etnias, das raças que fundaram o Brasil. Ela vai olhar a história a partir de uma ideia mais crítica, tentando construir mesmo uma ideia de nação, né? Vai falar sobre antropofagia, vai falar sobre temas brasileiros, né? Que é para construir um ideal de nação em volta dessa arte que vai ter uma linguagem própria. E você tem na pintura diversos artistas importantes, que é o caso da Tarsila do Amaral, de Cavalcanti e talvez um dos mais famosos, que é o Cândido Portinari, que você vai ver agora aqui na sua tela, essa pintura do Portinari. O nome dessa obra, então, A Chegada de Dom João VI à Bahia, de 1952. É uma obra que está retratando aí o momento em que a família real chegou à Bahia, em 1808, né? Você vai lembrar aí da vinda da família real para o Brasil, né? A chegada da família real no Rio de Janeiro, mas muita gente acaba esquecendo que ela primeiro aportou em Salvador, né? Um momento bastante interessante ali, por conta das guerras napoleônicas, quando apoiado pela Inglaterra, a família real vai se mudar com toda a corte para o Brasil, tornando assim o Brasil a sede do Império Ultramarino Português. Então você tem aqui nessa figura uma representação aqui bastante épica, né? Você pode ver lá atrás os barcos, a corte chegando e diversos setores da população que estão ali observando essa chegada, né? Mas você preste atenção que você tem aqui alguns elementos interessantes, né? Até críticos, né? De certa forma. Você tem aqui uma mulher negra com um tabuleiro na cabeça, à sua esquerda aqui. Isso vai demonstrar aqui uma questão com relação às pessoas que estavam trabalhando naquele momento, os escravos, a importância do negro na cultura brasileira. Você tem os elementos de coloração e as formas geométricas aqui, que por um lado dá uma ideia de vanguardismo, né, esse tipo de pintura, e também traz aí elementos de coloração muito importantes para dar essa tonalidade do clima tropical, né, fazer uma diferenciação com Portugal. Você tem aqui uma figura religiosa aguardando para receber o príncipe que está chegando aqui olhando, assim, de certa forma, um pouco assustado para a população. Enfim, é uma obra bastante interessante. Agora vamos à questão. A pintura de Portinari revela, sob uma perspectiva histórica, mais sobre o período em que está inserido do que sobre aquele que procura ilustrar. Identifique nas alternativas abaixo as características apresentadas na figura acima que remontam ao modernismo e à ideia de brasilidade buscada por esse artista. Então você tem aqui uma questão que é muito cara para os historiadores, professores de história em geral, que é a análise do documento histórico, né? Um documento que fala sobre um período histórico, ele geralmente, ou quase sempre, vai falar muito mais sobre o momento em que ele foi produzido do que sobre aquele momento que ele está buscando retratar. Certamente esse é o caso da pintura do Portinari, que vai trazer mais elementos sobre o modernismo e a década de 50 e a ideologia desse artista do que sobre, de fato, a chegada da família real. Então temos aqui a alternativa A. Representação realista dos fatos históricos retratados. Não e não. Você não tem aqui uma representação realista. É claro que depois de uma viagem de 2 meses, longa e dura, de Portugal até o Brasil, a família real não chegou aqui com essa pompa e circunstância que você está vendo na figura. E também essa retratação fiel não era a base aí do que os modernistas faziam. Mas, pelo contrário, era mais figurativa, não estava relacionada a essa realidade dos fatos. Alternativa B. Valorização do nacionalismo ufanista e do índio brasileiro. Isso, de certo, era uma questão para os modernistas, mas isso não está posto nessa pintura. Você não vai encontrar ali nenhum elemento que fale sobre o nacionalismo ufanista ou sobre o índio brasileiro. Alternativa C. Recuperação de fatos da história do Brasil por um viés nacionalista. Aqui também não, pensando que essa recuperação da história do Brasil vai vir por um viés crítico e não por um viés nacionalista. Alternativa D, a preocupação com padrões rígidos e com a criação da linguagem nacional. Com a criação da linguagem nacional, sim,
Com padrões rígidos, não. A gente já viu, o modernismo é um movimento de vanguarda, então ele vai trazer a possibilidade de uma linguagem nova, uma linguagem própria, e por isso mesmo não vai trazer aquele elemento de tradicionalismo na pintura. E a alternativa que é a alternativa correta, compromisso com motivos tropicais e com a presença negra na sociedade. Então você tem aqui esses dois elementos muito claros na figura, que é a questão da trabalhadora mulher negra, que está aí à esquerda, e você tem também essa questão das cores aí evidenciando o clima tropical, essa ideia de brasilidade que vai ser construída pelos modernistas. Espero que você tenha gostado, continue estudando e boa sorte.